Então, Apocalipse capítulo 20, eu queria há muito tempo trazer uma mensagem com esse teor de teologia de obras. E fico contente que tenhamos chegado em um texto para isso. Apocalipse 20, a partir do verso de número 7, nós vamos galgar até o versículo de número 15. Assim diz a palavra do Senhor. Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a guerra. Elas subiram por toda a extensão da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e as devorou. E o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Vi também um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele. A terra e o céu fugiram de sua presença e não foi achado lugar para eles. Vi os mortos, grandes e pequenos, em pé, diante do trono, e abriram-se alguns livros. Então abriu-se outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além entregaram também os mortos que neles havia, e eles foram julgados, cada um segundo as suas obras. A morte e o inferno foram jogados no lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não se achou inscrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Um texto difícil de se interpretar, nós temos um ponto de dificuldade aqui, que é os versos que dizem foram julgados segundo as suas obras. A gente que é protestante, a gente tem meio que asco de obra, a gente não pode ouvir falar da palavra obra, que a gente já fala, não, peraí, a gente não é salvo pelas obras, a gente é salvo pela graça. E nós chegamos a textos como esse, que confrontam a nossa teologia, mas fiquem tranquilos, existe uma boa explicação para que esses versos estejam escritos aqui. E nós vamos ao texto. Queridos, vocês gostam de livraria? Eu gosto. Sempre que eu tenho oportunidade, eu vou nas livrarias. Algumas fecharam, mas as que estão abertas eu ainda entro e devoro. Na verdade, eu vou confessar para vocês. A melhor parte do passeio no shopping para mim é quando eu entro na livraria. É o que eu gosto. Eu vou lá, gosto de ver as novidades, as capas dos livros, os temas que estão sendo tratados, e tem um setor que, em particular, me chama a atenção. E eu acho que chama a sua atenção também. É o setor de biografias. Gente, como é legal ver o relato da vida de pessoas importantes, eminentes, como viveram, os seus erros e os seus acertos. Nossa, é muito interessante. E algumas dessas biografias, inclusive, elas não são autorizadas. Elas são desautorizadas. Porque aquele que está sendo biografado, aquele que está sendo relatado, não quer que certas coisas entrem no seu livro, não quer que certas coisas entrem na sua biografia. E cabe àqueles jornalistas mais sagazes fazerem uma investigação e dizer, não, ele tem esse podre, ele tem esse erro, ele tem esse escândalo. Que coisa terrível, não? Mas mesmo assim, a gente gosta de ler. Será que você sabia que tem uma grande biografia sendo escrita? Uma biografia muito importante para você, e nessa você pode ter certeza que você está interessado. É a sua biografia.
Deus está escrevendo uma biografia desautorizada, porque ele não precisa da sua permissão, sobre você, sobre a sua pessoa. E ele está escrevendo esse livro e ele colocará na estante para que todos possam ler e ter acesso. Se você não acredita em mim, basta ler o verso de número 12. Vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e se abriram os livros. O que é que tem nesses livros? O final do verso 12 diz: coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Você, chamado morto aqui no verso de número 12, há de ser ressuscitado no último dia, no dia do julgamento. E um livro será aberto, relatando as suas obras, quer sejam boas, quer sejam más. Uma espécie de biografia. E eu pergunto a você, que tipo de biografia você está fazendo? Como você tem vivido? Você sabia que tudo isso será relatado no último dia? Se eu fosse você, eu teria medo e refletiria essa manhã na forma com que você tem vivido. Título da mensagem essa manhã é Biografia Desautorizada. E nós vamos ao texto. Nós vimos no capítulo de número 20 que Cristo vai plantar um reino milenar. E apesar de haverem controvérsias entre os melhores teólogos, creio que esse reino será visível, pleno e literal aqui na terra. Cristo vai reinar por um grande período de tempo aqui na terra, com os seus santos glorificados, e colocará ordem no caos, ordem nesse mundo bagunçado tal como conhecemos. Ele vai prender Satanás na prisão, e já jogou o falso profeta e o anticristo no lago de fogo. Esses não voltam mais, são cartas fora do baralho. E no que diz respeito a Satanás, ele prendeu por um período de tempo, até que se completasse o seu reino milenar. E ele está lá, glorioso, governando sobre todas as nações, e os seus santos com ele. Portanto, chegamos no verso de número 7. Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da prisão. Depois do reino milenar, Deus solta Satanás da prisão. Deus desencarcera Satanás. Há um propósito, ainda que por um pouco de tempo, para que Satanás seja solto. Por que Deus o solta? O verso de número 8 nos relata. Satanás sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra. Vai fazer aquilo que ele sempre fez. Enganar, mentir, vai juntar todos os reis, vai juntar todas as nações, vai dizer, não, vamos contra Deus e o seu exército de santos. Vamos contra Deus e o seu exército celestial. Dessa vez nós vamos ganhar. Vocês se lembram da época do anticristo e do falso profeta? Vocês se lembram como nós éramos felizes? Como nós perseguíamos a igreja? Como nós estávamos em posição de honra e não de desonra, como estamos agora? Satanás vai tentar persuadir, vai tentar fazer um motim final, uma batalha final contra Deus e seu exército celestial. Pastor, mas se o reino de Deus, o reino milenar é tão bom, por que ainda vai ter gente querendo o antigo governo de volta? Meus irmãos, tantos governos ruins que o Brasil teve, e tem gente que ainda quer esses governos de volta. Você se impressiona com gente no período final querendo a sua posição de honra de volta? A posição que tinha outrora nas trevas com o anticristo e seu falso profeta? Os ímpios vão querer governar. Os ímpios não vão abrir mão os ímpios não vão abrir facilmente a mão do poder. Eles vão querer a sua posição de honra. Eles vão querer fazer uma rebelião final na tentativa de derrotar o Deus Todo-Poderoso. Quando você vê 4 cantos da terra, Gog e Magog, era um vale de Armagedon.
onde se tiveram batalhas determinantes, batalhas épicas. Batalha final, Gog e Magog, Armagedon, é tudo uma coisa só. É a batalha final do exército das trevas contra Deus e os seus agentes celestiais, santos glorificados e anjos. Eles vão tentar ir para a batalha final. Eles vão tentar recuperar o seu poder. O diabo sai para enganar as nações, vislumbrando a saudade que tinham do antigo reino das trevas. Eles afirmam que agora vão ganhar. E é um exército numeroso. Apesar de Deus governar para todos, e governar em paz, e governar para o bem, e não haver mais fome, e todos se alimentarem, todos terem aquilo que necessitam, ainda assim, é grande o número dos que se levantam contra Deus. O verso de número 8 diz que nessa batalha final, o número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a guerra. Um exército numeroso. E porque são numerosos, eles acham que vão ganhar. Nosso exército é maior do que o exército de Deus. Nosso exército é maior do que o exército celestial. Nós vamos ganhar, nós vamos acabar com eles, basta cercá-los. Só que a minoria com Deus é a maioria. A minoria com Deus é tudo. A matemática de Deus é diferente da matemática do mundo. Na matemática do mundo, o exército mais numeroso ganha. Na matemática de Deus, não. Aquele que está do lado de Deus, ainda que menos numeroso, é esse que vence. Mas eles vão tentar. Eles subiram por toda a extensão da terra. Verso de número 9. Eles foram guerrear o exército das trevas. E cercaram o acampamento dos santos, o local onde Cristo estabeleceu como a sua sede para governar todas as nações. E a cidade amada. Aí você tem uma divisão. Alguns acreditam que essa cidade amada, ela se trata de Jerusalém. Não necessariamente. Se nós olharmos para o próprio livro de Apocalipse, no capítulo 1, de verso de número 5, nós vamos ler que a cidade amada são os santos. Aquele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue. Então pode ser muito bem, se tratar muito bem dos santos mesmo, a reunião dos santos. Não necessariamente Jerusalém. 1 Pedro 2,9 também chama os santos assim. Mas vocês são geração eleita, sacerdócio real, olha a ênfase, nação santa. Chamando a igreja de nação santa. Então, cercando a cidade celestial, cercando a cidade amada, não necessariamente é Jerusalém, mas a igreja, o grupo daqueles que pertencem a Deus. E eles vão cercar. Mas apesar de cercá-los, apesar de serem numerosos, apesar de Satanás ter colocado nos seus corações que eles iam vencer, desceu fogo do céu e as devorou. A batalha no verso de número 9, ela é declarada rapidamente. Claro que houve uma batalha, mas no final desceu fogo do céu e acabou com todo o exército de Satanás. Deus não ganha perdendo, Deus não ganha, olha, nossa, o Satanás quase ganhou, mas Deus foi lá e virou o jogo. Não. Satanás pensa em atacar, Satanás cerca, Deus manda fogo descer do céu e acaba com tudo. É assim que o nosso Deus ganha. Meus irmãos, estamos aqui diante de versos maravilhosos da Escritura. Satanás, apesar dos seus intentos, apesar das suas mentiras, Deus sempre ganha no final. Satanás vai agir como ele sempre agiu, enganando, mentindo. Eu não acredito em uma nova ordem mundial. Eu não preciso. Eu acredito na antiga ordem mundial, proferida pela antiga serpente, por Satanás, que sempre enganou e vai enganar as nações. Ultimamente,
ele tem enganado as ideologias de esquerda. Onde essas ideologias dizem que o bom é que o cidadão tenha o que comer e que saia da miséria, mas não supre uma das principais necessidades de uma pessoa, que é a fome por moralidade, que é a fome por ética, que é a fome por família, que é a fome por aquilo que é bom. De nada vale você alimentar o pobre se tirar dele os seus princípios, os seus valores, a sua família. Meus irmãos, de nada vale nós alimentarmos toda a nação brasileira. Eu não estou dizendo que nós não devemos sim dar de comer àquele que não tem. Mas de nada vale alimentar toda a nação brasileira e permitir com que o aborto chegue a esse solo, e permitir com que a ideologia de gênero chegue a esse solo. Nós não podemos permitir tais coisas que são contrárias à palavra de Deus. Por isso, pense em quem você vai votar nessas próximas eleições. Porque apesar desse próximo presidente não trazer o reino milenar, e não vai trazer o reino milenar, nós sabemos que ele estará mais próximo do ideal da palavra de Deus. Nós crentes não podemos nos dar ao luxo de votar aqueles que vão permitir o aborto ou que vão permitir a ideologia de gênero no nosso solo. Ai, pastor, mas eu sou contra o aborto, mas eu sou contra a descriminalização do aborto. Eu não acho que uma mulher tem que sofrer por causa disso. Meu irmão, me permita te dizer uma coisa, pare para pensar. Você é contra o assassinato de crianças no ventre, mas você é a favor de que se descriminalize o assassinato de crianças no ventre. Isso é incompatível, isso é incoerente. E nós cristãos precisamos ser coerentes com a palavra de Deus. Morte de um nascituro, morte de um feto, nada mais é do que assassinato. E isso também tem que ser punido por lei. Nós não podemos permitir que tal coisa chegue ao solo brasileiro. E o interessante é que eu tenho ouvido um pastor chamado David Platt. E o David Platt, ele tem um tato com esse assunto de aborto. Eu achei no mínimo interessante o que ele disse. Ele disse o seguinte: quando a gente chega perto de uma mulher que está prestes a abortar, a gente não tem que escolher a nossa empatia. A gente não tem que ser seletivo em ser empático com a mulher em detrimento da criança ou a criança em detrimento da mulher. Porque nós, como cristãos, nós podemos e devemos ser empáticos aos dois. Nós devemos chegar a essa garota que está assustada e dizer o seguinte: olha, eu não concordo com você, não faça isso. Ao mesmo tempo, eu sei que é difícil, eu estou do seu lado, eu vou orar com você, vamos gerar essa criança, e se assim você não quiser, vamos dar-la a assistência social de São Paulo, vamos dar-la a adoção para que ela tenha a oportunidade de ser criada por uma família que vai amá-la. Nós não precisamos ser seletivos na nossa empatia. Se você conhece alguém, se Deus colocar alguém no seu caminho, uma moça adolescente que está assustada, que está com medo da família, seja empático aos dois, sirva os dois, ore pelos dois, porque foi isso que Deus nos chamou para fazer. E meus irmãos, tomem cuidado também com a direita, porque se Satanás engana as nações, eu estou entendendo esse verso certo. Não existe ideologia que ele não engane. Eu sei que tem muita gente conservadora em nosso meio que vai votar em um determinado candidato. E eu não estou aqui incentivando você a votar e também não estou incentivando você a deixar de votar. O que eu estou te ensinando é a ter cuidado com a intenção ao pressionar essas duas teclas para presidente. Porque dependendo da sua intenção, isso pode revelar a sua idolatria. Isso pode revelar a sua pecaminosidade. Muitas vezes, por nós defendermos princípios e valores de família, a gente aperta aquelas duas teclas com orgulho. A gente diz assim: não, esse candidato vai transformar o Brasil. Sem esse candidato, o Brasil não seria nada. Esse candidato vai trazer a redenção para o Brasil. E isso não é verdade, meus irmãos. Nós podemos votar em um candidato que está mais de acordo, mais alinhado com a palavra de Deus,
que é a melhor filosofia de vida para o ser humano, para qualquer ser humano. Não persegue ninguém, não maltrata ninguém, dá liberdade a todos, supre o necessitado, porque isso também é bíblico, e ao mesmo tempo defende os valores da palavra de Deus. Nós podemos votar nesse candidato, mas sabendo que redenção verdadeira, transformação verdadeira, o reino milenar só virá com Cristo e seu reino e ninguém mais. Ele é o nosso Messias. E está cheio de conservador, hipócrita. Tão hipócrita quanto os fariseus, que também eram partido político. Eles defendem valores de família, mas são hipócritas. Depois eles traem a mulher, não valorizam os filhos, passam a noite jogando, bebendo, se divertindo. Que conservadorismo é esse? Então tomem cuidado, meus irmãos. O diabo engana as nações, engana as ideologias. E vamos olhar para a intenção do nosso coração ao apertar essas duas teclas para presidente. E no verso de número 10, e o diabo, que enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, aonde estão a besta e o falso profeta. Observe o seguinte, que agora a prisão de Satanás não é temporária. Agora a prisão de Satanás não é só por 1000 anos. Deus lança Satanás no lago de fogo e enxofre, aonde já estava o anticristo e aonde já estava o falso profeta. E de lá ele não vai sair jamais. Eles serão atormentados dia e noite, pelos séculos dos séculos. Vitória para sempre. Vitória final. Satanás foi plenamente derrotado. Amém, meus irmãos? Não existe mais perseguição à igreja. Não existe mais maldade contra a igreja do Senhor. Satanás, em seu golpe final, ele cercou a igreja de Cristo, mas nós seremos vitoriosos. É isso que me motiva. E a partir do verso de número 11, depois disso tudo, depois da batalha final, depois de Gog e Magog, depois de Deus ter colocado um ponto final e determinante em todas as coisas, eu vi também um trono branco. E o que estava sentado sobre ele, a terra e o céu fugiram da sua presença. E não foi achado lugar para eles. De quem que a terra e o céu têm medo aqui? Do diabo? Do anticristo? Do falso profeta? Não. A terra e o céu não têm medo de nenhum dessas três entidades, porque essas três entidades já foram jogadas no lago de fogo e enxofre, de lá jamais sairão. Eles têm medo de Deus, meus irmãos. Medo de Deus, medo do seu julgamento, medo porque é um trono branco, santo, e ele julga conforme a reta justiça. Que imagem gráfica maravilhosa! A terra e o céu fugindo de terror, porque aquele que vai vir julgar é um Deus terrível. Se nós devemos temer alguém no livro de Apocalipse, é o nosso Deus. Não o anticristo, não o falso profeta. Não a Satanás. E eu não sei o porquê, mas tem uma linha chamada dispensacionalista, que acredita que vai ter diversos julgamentos. Pelo menos 2. Não, vai ter o julgamento de Deus e o julgamento do trono de Cristo. Aqui no livro de Apocalipse, vocês estão acompanhando comigo, capítulo por capítulo, verso por verso. A gente só vê um julgamento. Um julgamento que vai servir para todos, para crentes e para descrentes, para condenação e para galardão. É um julgamento só. Deus não precisa de 2, 3 julgamentos. Então eu não concordo com essa linha teológica. Mas o verso de número 12 é no mínimo interessante. Viu os mortos, olha a sua biografia. Grandes e pequenos, homens de todos os tipos, homens de todas as classes sociais. Aqui nos homens de todos os tipos, pequenos e grandes, mulheres, enfim,
Aqui está a Madre Teresa de Calcutá. Aqui está Buda. Aqui está Barack Obama. Aqui está Jair Messias Bolsonaro. Aqui está Lula. Aqui está Trump. Tem todo mundo aqui, meus irmãos. O Zé, a Dona Maria, o seu Lorival, está todo mundo aqui. Em mortos grandes e pequenos, todos serão julgados por Deus em um grande julgamento. E aí nós vemos o quê? Abriram-se os livros. Eu achei essa palavra interessante. Fui procurar no original porque, afinal de contas, naquela época, até onde eu sei, não tinha livro. Livro não tinha, tinha pergaminho. E o que a gente vê no original é biblion. E sim, a palavra você não entendeu errado. Biblion vem de Bíblia, que significa documento, registro, crônica ou ainda resumo. Nós vimos aqui livros, resumos sendo abertos. Então abriu-se outro livro. Então tem um livro que é destacado dos demais. Existem os livros de registro das obras de todas as pessoas, sejam grandes, sejam pequenas, e existe um livro destacado dos demais. Esse livro é o livro da vida. Quem está acompanhando a explicação? Esse é outro livro. Tem nada a ver com esses livros de registro. E agora nós só vamos falar de alguns livros para não confundir. Agora nós só vamos falar dos livros das obras. Agora nós só vamos falar das biografias das pessoas. Vamos deixar o livro da vida para depois. E os mortos, você foi julgado pelas coisas que estavam nos livros, nos registros, segundo as suas obras. Todos os homens, sejam crentes ou descrentes, serão julgados conforme as suas obras. É importante que a igreja desenvolva bem a sua teologia das obras. Nós que somos protestantes, a gente não pode ter aversão a obras não, meu irmão. Obras são importantes para a cristandade. As obras evidenciam Deus que nós servimos. Elas têm um grau de importância incalculável nas Escrituras. Tanto que estão aqui nos livros de registro, na sua biografia, na sua retrospectiva de vida. Obras não deveriam assustar os protestantes. Deus avalia as obras de todos os homens. E no que se refere primeiro aos descrentes, os livros das obras serão utilizados para a dosimetria da pena da condenação. Os livros das obras, para os descrentes, para aqueles que não acreditam em Cristo, para aqueles que não têm como Senhor e Salvador, serão utilizados para a dosimetria da pena de condenação. No inferno vão ter níveis. Eu não estou falando de o inferno de Dante, não, onde tem 9 níveis diferentes. Não é isso, não. Mas é fato que existem lugares no inferno piores do que outros lugares. Cristo fala isso o tempo todo. Em Mateus 10,15 diz assim: haverá menos rigor, Cristo falando, para a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Falando sobre os milagres que ele fez ali. Ou seja, Sodoma e Gomorra será julgada de uma maneira menor do que a outra cidade. E é claro que se todos serão julgados conforme as suas obras, aqui está implícito a ideia de que existe um julgamento e uma pena para cada um segundo as suas obras. Não é todo mundo que vai receber a mesma punição, não. Se todos recebessem a mesma punição, todos estavam condenados e pronto. Não. Deus abre um livro de registro. Ele verifica as obras e calcula a dosimetria da pena daquela pessoa. Hitler vai ser julgado de uma maneira muito pior do que um adolescente de 14 anos que rouba um celular. Ah, pastor, é certo roubar um celular? Não, não é certo roubar um celular. Tem que ser punido. Tem que cumprir medida socioeducativa no mínimo. Mas não há que se comparar o roubo de um celular com o genocídio de milhares de judeus. Hitler será julgado de uma maneira muito mais severa.
Agora, o que mais nós percebemos? Toda a bondade do mundo vem de Deus, meus irmãos. Toda a bondade no mundo vem de Deus. Às vezes a gente vê ímpio fazendo atos bons, tendo boas condutas, tendo boas obras, e a gente fica confuso. A gente fala assim, não, mas peraí, ele é ímpio, por que ele está fazendo boas obras, pastor? E faz com boa intenção. Que a gente convive tanto tempo com uma pessoa que a gente vê que a intenção dela é ajudar o próximo, é amar o próximo, é se desprender dos seus bens. A gente fala, pastor, me explica essa pessoa, que nem crente é, mas faz boas obras. Não se engane, meus irmãos. Toda boa obra, toda bondade que existe no mundo vem de Deus. Não vem do diabo, não vem das trevas. Toda bondade, ainda que de um ateu, ainda de alguém que vem de uma religião pagã, vem de Deus. E ele não divide a sua glória com ninguém. E pode indicar, mas não necessariamente, que Deus já está trabalhando no coração dessa pessoa. Que Deus já está colocando temor no coração dela, para que quando a gente pregue o evangelho, ela o receba facilmente. É muito a prepotência da nossa parte. Eu não sei por que a gente carrega essa prepotência. Como reformados, nós não deveríamos. De acreditar que a partir do momento que eu cheguei na vida da pessoa e que eu preguei o evangelho, que Deus começou a trabalhar. Não, meus irmãos. Deus já vai trabalhando na história da vida das pessoas há muito tempo, evitando com que ela cometa pecados radicais, colocando o pé no freio da sua maldade, deixando ela experimentar fazer o bem e ver como é bom. E aí, quando vem o evangelho, a pessoa recebe facilmente. Tem um irmão aqui na igreja, que o dia que eu preguei para ele, ele falou assim, mas eu já sou bom pai, eu já sou bom marido. E eu falei, é verdade. Você é bom pai, você é bom marido. Isso significa que Deus já está trabalhando na sua história há muito tempo e que você precisa receber o evangelho. Veio facilmente. Veio facilmente. Se você é crente há pouco tempo, não se intimide, porque você pode olhar para toda a tua história de vida e ver Deus em casos pontuais já trabalhando em você. Deus já estava lá, meus irmãos. Deus já estava lá. O Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Deus predestinou cada um dos seus filhos antes da fundação do mundo. Então é arrogância da nossa parte acreditar que a partir do momento que eu cheguei é que Deus começou a trabalhar. Não. Deus desenvolve o seu temor em vários corações. Deus está arando a dura terra do coração do homem para que o evangelho venha e seja pregado com louvor. Ah, pastor, mas existem pessoas tão boas que serão salvas por essas obras. Não, isso não existe. Existem pessoas que podem ser um indício de que Deus está trabalhando nos corações. Existem pessoas que a gente percebe que têm temor, mas essas obras não são capazes de salvar ninguém. Em Atos capítulo de número 10, nós vemos um centurião chamado Cornélio. E Cornélio é interessante, porque Atos 10 diz assim, que ele era um homem rico em boas obras, temente a Deus e que dava aos pobres. E que as suas boas obras subiram como um cheiro suave diante de Deus. Deus se agradou das boas obras daquele ímpio. Pastor, o que aconteceu com Cornélio? Ele foi salvo pelas obras? Deus viu que ele era tão bom que decidiu salvá-lo? Não. Deus mandou Pedro para que Pedro, pregando o evangelho de Cristo, aquele homem pudesse ser salvo. É assim que Deus faz, meus irmãos. Não vamos confundir as coisas. Toda bondade no mundo vem de Deus. E a bondade pode significar, sim, que Deus está trabalhando nos corações. Vocês conhecem aquela anedota? Uma crente, ela passava grande necessidade. E ela orava na sua janela, Senhor, por favor, atenda a minha necessidade, eu estou passando fome, eu não tenho o que comer. Ao que o ateu escutou ela falando. Ele foi lá no mercado, comprou uma cesta básica e colocou na soleira da mulher.
A crente saiu de manhã cedo, pegou aquela cesta básica e disse: Senhor, muito obrigado porque o Senhor me alimentou. Aí o ateu saiu de trás da moita e falou: ah, não foi Deus nada, fui eu que te alimentei. Aí ela falou: é por isso mesmo que eu vejo que é Deus, porque quando Deus quer, Ele manda até o diabo para abençoar. E assim, meus irmãos, toda a bondade do mundo vem de Deus, nada é glória do homem. É aquilo que a gente chama de graça comum. E tem gente que tem mais graça comum do que outros. Todos os que se convertem devem se arrepender das suas obras mortas. Sabe qual é o antigo discipulado da igreja primitiva? Se a gente pegasse o discipulado da igreja primitiva mesmo, a gente vai ver em Hebreus 6, verso número 1, onde o autor diz o seguinte, que nós não devemos colocar de novo os fundamentos do arrependimento de obras mortas. E os teólogos debatem sobre o que isso significa. E eu tenho também uma opinião. Obras mortas é toda a bondade que a gente faz extra Cristo. Obras mortas é todo o bem que a gente faz ao próximo fora do reino de Cristo. Toda a bondade do ímpio, toda a bondade do ateu, toda a bondade das pessoas que só detêm a graça comum e não a graça salvadora. Quando a gente chega diante de Deus com essas obras e diz, olha, elas são essenciais para a minha justificação, elas me justificam, elas me salvam, elas me redimem. Não, isso a gente tem que se arrepender, isso é obra morta. Obras só são contadas para a recompensa em Cristo e não fora dele. E não fora dele. Em Cristo Jesus, nossas obras contam, não para salvação, mas para galardão. As más obras podem nos fazer perder, enquanto as boas obras podem nos fazer ganhar. Somos salvos pela obra para as obras. Aquele que é salvo pela obra redentora de Jesus, ele é levado para obras redimidas. Somos salvos pela obra redentora para as obras redimidas. Efésios 2:10 diz assim, as obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então existem boas obras para você andar. Existe um caminho para você prosseguir. Todo o bem que você faz todos os dias é contabilizado para o seu galardão, crente. Não é para salvação, mas é para a sua posição no reino. Não é para que você seja perdoado, mas para que você ganhe mais pedras na sua coroa. É assim que Deus vê as boas obras na vida do crente. Por isso, o livro da vida está lá. Nós somos salvos porque o Cordeiro escreveu o nosso nome com o seu próprio sangue. Esse é o livro da vida. O livro da vida é da obra redentora de Cristo e não das suas obras. E todo nome que está no livro da vida, todo nome que recebeu Cristo pela fé é salvo. Nós estamos lá, meus irmãos. Os livros das obras também. E são um resumo de como vivemos para Cristo. Seja bom ou mal. Seja verdade ou mentira. E ao nos depararmos com esse verso de número 12, as palavras no original aqui, irmãos, nos levam a um resumo. Eu sei que tem pregadores de respeito dizendo, olha, toda a sua vida vai ser passada em um telão naquele último dia. Eu tenho empatia por esses pregadores, mas não é o que a gente vê aqui. É um resumão. Ai, pastor, me conta um pouquinho mais como vai ser? Conto. A vida de Davi, por exemplo. Tem todos os pormenores da vida de Davi na Bíblia? Não. Tem aquilo que nós precisamos saber que é essencial. Tem os seus maiores acertos e tem os seus piores erros. É uma retrospectiva. É um resumo. Então fica tranquilo. Aquela parte lá da sua vida, quando você tinha 8 anos, e a sua mãe perguntou, quem comeu esse brigadeiro? Eu falei, não fui eu não comi não. Essa parte não vai aparecer naquele último dia. É só aquilo que há de melhor e o que há de pior. Irmãos, eu vou falar uma verdade para vocês. Eu sei o que vai aparecer da minha vida naquele dia.
Eu sei os meus erros, eu conheço bem os meus pecados, e eu sei que eles estarão na minha biografia. Porque Deus não joga pecado para baixo do tapete. Seus maiores santos, Davi, Moisés, Abraão, Pedro, nós vemos os pecados e as falhas deles na Escritura. Vai ser exatamente a mesma coisa. E se você não for tão orgulhoso, e você olhar para a sua trajetória de vida, você sabe o que vai estar lá naquele dia. As maldades que você fez, as pessoas que você traumatizou, as mentiras que você contou, o uso indevido da internet, a infidelidade, a falta de caráter, o descompromisso, o vício. Pastor, naquele dia eu sei que isso vai estar lá. Dói, não dói? Mas olhando nesse período de vida que a gente tem hoje para trás, a gente sabe as nossas mancadas, os nossos podres, e a gente sabe que vai estar na nossa biografia. A gente não precisa se perguntar. Os nossos pecados estarão lá. Portanto, meu irmão, seja detentor de boas obras. Ainda dá tempo de você escrever a sua biografia. Ela ainda está sendo escrita. Deus pode dizer o seguinte: não, até aqui ele errou, mas a partir desse dia ele se posicionou, ele decidiu viver de maneira diferente. E a sua trajetória pode ser completamente nova. Eu separei algumas coisas que podem te ajudar a escrever uma biografia mais elevada naquele dia. Primeiro, você pode cuidar das pessoas que estão chegando. Aqui na Verdade da Cruz, nós nunca precisamos tanto de discipuladores, de discipuladoras, como nós precisamos agora. Existem famílias, casais, pessoas chegando que nós podemos amar, acolher e receber. Discipule alguém, ore com alguém, acompanhe alguém, ande, caminhe com alguém. Isso vai ser contabilizado na sua biografia. Você tem rede social, você tem o WhatsApp, evangeliza, coloca um verso bíblico, coloca uma pregação, coloca algo que edifica. Ao invés de perder tempo com piadas tolas que não frutificam em nada, capricha na sua biografia, coloque algo que você tem orgulho de mostrar no dia do julgamento. Tenha uma consciência sensível, ainda que com pequenas coisas. Você se lembra do que Davi disse? Eu não devo tocar em um ungido do Senhor, Saul. Só que Davi tocou. Pastor Davi tocou? Davi não tocou em Saul, Davi tocou. Sabe o que a palavra de Deus diz? Que Davi estava escondido em uma caverna, Saul entrou nessa caverna e ele rasgou a ponta da capa de Saul. Quem se lembra dessa passagem? A ponta da capa. O que você não sabia é que nesse mesmo verso diz o seguinte, que Davi ficou triste em seu coração, que a sua consciência pesou. Sabe por quê? Porque ele cortou a ponta da capa de Saul. Uma coisinha pequena, boba, tola, e isso já pesou em sua consciência. A gente não pode ter uma consciência cicatrizada. A gente tem que ter uma consciência sensível às pequenas coisas, às menores coisas, aquelas que as pessoas não dão importância. Porque tendo uma consciência sensível às menores, certamente também teremos as maiores. Uma multa de trânsito que a gente passa a pontuação para outra pessoa, Deus está falando com gente aqui, viu? Deus está falando com gente, tá? Já deveria te incomodar. Um serviço a mais que você recebeu e não pagou por ele, já deveria te incomodar. Uma palavra mais áspera, um pouquinho mais dura, que você fala com o cônjuge ou com o filho, já deveria pesar na sua consciência. O que é que você considera pequenininho e que não está pesando na sua consciência? Não vou me importar com isso não, para quê? Todo mundo faz. A gente viu aqui no capítulo 20 de Apocalipse que a maioria perdeu com Satanás e que a minoria estava com Deus. Então essa desculpa de todo mundo faz não cola com Deus. A sua caminhada é individual.
Pedro, ao perguntar para Jesus, e quanto a esse discípulo falando de João, sabe o que Jesus responde? Que te importa se ele fique até que eu volte? Que te importa o que vai acontecer com João? Que te importa da vida dele? Cuide da sua jornada. A sua jornada é singular, é individual, e a sua biografia está sendo escrita, meu irmão. Faça boas obras de todos os tipos. Dê comida para alguém, ore por alguém. Dê abrigo para alguém, faça missões, ore por missões, ajude, invista em missões. Tem alguém no seu trabalho que gosta de louvor? Cante, toque um louvor, dê um abraço nele. Tem alguém precisando de um ombro amigo? Que seja o seu ombro que ele vai usar e não de outra pessoa, porque você é crente. Agostinho coloca isso de uma maneira melhor do que eu. Ele diz o seguinte: visto que você não pode fazer o bem a todos, você deve prestar atenção especial àqueles que, pelos acidentes de tempo, ou lugar, ou circunstâncias, são trazidos para uma conexão mais íntima com você. Pastor, para quem que eu faço bem? Para os seus colegas de trabalho, para os usuários do serviço que você presta, para os seus clientes, para os seus familiares, para os seus parentes, para os seus vizinhos, para o seu cônjuge, para os seus filhos, para a sua comunidade de fé. Quem está mais próximo a você? Recheie a sua vida com boas obras. Então tá aí, meus irmãos. Tá aí. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. Não há mais morte. Não há mais dor, não há mais sofrimento. E todo aquele que não se achou inscrito nos livros das obras foi jogado no lago de fogo. Amém? Só que não. Todo aquele que não se achou inscrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Porque a lógica é bem simples. Sem o livro das obras, ninguém seria avaliado. E sem o livro da vida, ninguém seria salvo. Quem é salvo pela obra redentora, se arrepende das obras mortas, obras sem Cristo, e pratica obras redimidas, pratica obras a partir de Cristo. Naquele dia, as obras não serão para nos envergonhar, mas para mostrar o tamanho da graça de Deus. E eu quero provar isso com a vida de Davi. Porque geralmente eu vejo crente assustado: pastor, meus piores podres passaram no telão aquele dia. Está na minha biografia. Pastor, o que há de pior em mim? Eu vou sentir vergonha. Não é para te envergonhar. É para mostrar o tamanho da graça de Deus. É para que fique claro que sem o livro da vida escrito com o sangue do Cordeiro, ninguém entrava. E Davi é a prova viva disso. Como é que você taxaria Davi? Qual pecha você colocaria nele? Do que você o rotularia? Pastor, assassino. E diria muito bem, porque ele assassinou um bocado de gente. Pastor, adúltero. E responderia com verdade, porque de verdade ele adulterou. Orgulhoso, sim. De fato, ele contou o censo e se orgulhou. Mas de tudo aquilo que a gente poderia rotular Davi, Deus também decidiu rotulá-lo. Sabe do que Deus rotulou Davi? O homem segundo o seu coração. O homem segundo o coração de Deus. O assassino, o adúltero, o orgulhoso foi rotulado de um homem segundo o coração de Deus. E dos vários motivos que eu podia dizer para Davi ser o homem segundo o coração de Deus, um me chama especial atenção. Em 1 Crônicas, capítulo de número 21, Davi conta o censo e se orgulha pelos números do seu reino, dando glória para si e não para Deus. Aí Deus manda o profeta e diz o seguinte: o que é que você quer? 3 anos de fome
ou 3 meses de fuga diante dos seus adversários, com a espada de teus inimigos ao teu encalço, ou 3 dias com a espada do Senhor, ou seja, com uma praga na terra, e o anjo do Senhor fazendo destruição por todo o território de Israel. Decide agora, Davi, para que eu responda àquele que me enviou. 3 anos de fome, 3 meses de fuga diante dos seus adversários, ou cair nas mãos de Deus. Diante do relato que a gente tem em Apocalipse, muitos poderiam dizer o seguinte: olha, se a terra fugiu, se o céu fugiu diante de Deus, ele é bravo. Então eu prefiro os meus inimigos, então eu prefiro a fome, do que terrível coisa é cair nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Quantos de nós não responderíamos assim? Davi não respondeu. Sabe o que Davi falou? Davi respondeu a Gade: estou angustiado demais. Prefiro, porém, cair nas mãos do Senhor, porque as suas misericórdias são muito grandes. Mas não quero cair nas mãos dos homens. Não quero cair nas mãos dos homens. Sabe o que aconteceu com Davi depois dele ter escolhido cair nas mãos de Deus e ter proclamado a sua misericórdia? Davi foi poupado, meus irmãos. Davi foi poupado. Existe graça sobre graça no trono branco de Deus. Infinitas são as suas misericórdias. E a tua biografia, mesmo o seu pior naquele dia, não vai ser para te envergonhar. Vai ser para mostrar que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Vai ser para mostrar o quanto Deus te ama, o quanto Ele te quer, o quanto que você é filho, Ele não te troca. Em Cristo, a sua biografia é lida em conjunto com o livro da vida e não separadamente, para mostrar que aonde abundou o pecado, superabundou a graça, que você é amado, não importa o que você faça, porque salvação não é pelas suas obras, salvação é pela obra redentora de Cristo Jesus. E todo aquele que não se achou inscrito no livro da vida, e não nos livros das obras, e não na minha biografia. Todo aquele que não se achou inscrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Fique de pé, eu quero orar por você.